Já indo sozinho. E assim, meu pai e minha mãe trabalhavam. 12 anos de idade. 12 anos de idade. Meu pai e minha mãe trabalhavam, eles só deixavam o dinheiro em cima da mesa e falavam assim, ó, segue sua vida, boa sorte. Gente, como é que tu começou? Como é que tua carreira, como é que tu foi parar? Onde tu foi parar no início? Já jogava, não jogava? Era goleiro? Entendeu? Não. A minha história é uma história até meio engraçada, né? Que assim, o futebol, você tem um dom, né? Você nasce com o dom de jogar futebol. Acho que isso aí é importante, né? Você não nasce e depois você vai aprender a jogar futebol, não é isso? Então eu já tinha o dom de jogar futebol, mas só que eu não tinha aquele interesse, né? Então eu morava lá em São Gonçalo, morava no Jockey e tinha muitos amigos, né, de infância. E aí eles estavam fazendo um teste lá na Ilha do Governador, lá em Cocotá, com o Seu Mineiro e Seu Joel. Sim. Não sei se você lembra deles. Sim. E aí, lá no bairro surgiu esse comentário, né? Fulano e ciclano tá fazendo um teste lá no Flamengo e pô, bacana, eles falam muito bem. E aí eu tive o interesse, né, em participar também. E aí chegou no dia seguinte, eu falei com meu pai, pai, você me leva em tal lugar assim, que era na Gávea, né? Quantos anos? Isso daí eu tinha 11 anos, 12 anos por aí. A gente tem que ir lá na Gávea fazer uma inscrição e eles vão marcar a data para mim fazer um teste que eu quero ir com os meninos lá em Cocotá, lá na Ilha do Governador, né? E aí eu fui lá, quem me recebeu foi o Seu Mineiro que ficava ali naquele pedaçozinho ali da Gávea, naquele quadradinho onde você compra os ingressos, né? Seu Mineiro tava ali. E aí ele tinha aquele papelzinho para poder marcar a data do teste. Isso aí, né? O quadradinho. E aí ele marcou, enfim, eu fui lá, fiz o teste. Não, é bom pra galera entender, porque você morava no Jockey. Isso. É Niterói, Jockey? Niterói, lá em São Gonçalo, Niterói, São Gonçalo. Terra do GV. Terra do GV. Cara, o que tem de jogador de lá, cara? Não, muito. Naquela época, não sei se hoje é a mesma coisa, mas antes... Não, mesma coisa. Tem até mais hoje. Tem até mais hoje. São Gonçalo, Niterói. Isso. Pô, o Luiz tinha que sair de lá, atravessar a ponte, ir na Gávea, só pra fazer a inscrição. Só pra fazer a inscrição. Voltar pra casa, depois de ir no dia do treinamento, lá na Ilha do Governador. Isso aí. Assim, e pra se locomover no Rio de Janeiro não era tão simples como é, não. Na época eu pegava 3 ônibus. Só pra ir pro treino ou na Gávea? Não. Só pra ir pra ilha, isso aí. E aí eu fui lá, e aquelas avaliações, né? Zagueiro? Não, sempre fui zagueiro. E aí eu fui lá naquelas avaliações, são 3, né? Era terça e quinta, sim. E na próxima semana você já sabia se você estava dentro ou não. Aí na minha terceira semana eu continuei. Só que na terceira semana esses 2 amigos foram dispensados e eu tinha que ir sozinho. No meu primeiro dia, no meu primeiro treino, eu fui com eles. Sim. E depois eu passei a ir sozinho. E aí foi aquela questão, né? Sou Mineiro Joel gostando, vai indo, deixa o menino, vai indo. Eu acho que eu fiquei lá uns 3 semanas, se eu não me engano. Lá na ilha. Já indo sozinho. E assim, meu pai e minha mãe trabalhavam. 12 anos de idade. Meu pai e minha mãe trabalhavam, eles só deixavam o dinheiro em cima da mesa e falavam assim, ó, segue sua vida, boa sorte. E hoje você vê cara com 18 anos pedindo Uber. Isso aí. De Uber. É isso aí. Desabafou. É isso aí. Você tá desabafando. Depois eu vou botar o episódio dele, ó. Escuta aí, ó. Tá desabafando. E ele joga pouco. E aí, chegou um certo momento, né? Eu já tava ali já há um tempinho e acho que a ideia não era essa do trabalho deles, de ficar tanto tempo assim. E aí o Seu Mineiro falou assim, ó, a partir de tal dia você não vem mais aqui comigo, você vai direto pra Gávea. Aí eu falei, vou pra Gávea já? Ele falou, sim, agora a partir de tal dia pra frente você vai começar a treinar com os meninos federados. Eu, opa. Que emoção, hein? Sim. Aí deu aquela empolgada, né? Porra, tá maluco. E aí eu fui lá pra Gávea no primeiro dia. Assim, quando você chega é meio complicado, né, Fernando? Você chega lá e tá todo mundo organizadinho, tudo bonitinho, cada um com a sua cesta, suas chuteirinhas dentro da cesta, roupinha tudo dobrada. Você chega lá e olha, você leva um susto, né? E eu tinha que levar minha chuteira ainda, que eu
Eu tava no processo ainda de teste. Não, e antigamente, pra quem não sabe, pra galera hoje que tá mal acostumada, o clube te dava chuteira. O clube Sim, te dava sim, chuteira sim. boa. Boa, Chuteira boa, boa, boa. chuteira boa. É porque eu não pode nem falar o nome da marca aqui, Pode mas falar, a chuteira. pode falar o que tu quiser. Não sei se é Mas só se for por problema seu, Marcos. Pode falar. Pô, dava. É. Eu falo por você. Dava uma Adidas. Não, muito boa. Adidas Milano? Sim, e era Umbro também, aquelas chuteiras boas. Depois da Tem Umbro. que voltar essa É, época, porque isso essa aí. porra estoura tudo no rabo do empresário agora. E aí, O teu filho tu que comprava, tu que tinha que comprar no início. uma grana, né? Uma grana. Cara, aí você vê a coisa, ele com 12 anos vai pra Gávea. Se a gente for pegar esse fato hoje, né? Um garoto de 12 anos, a primeira coisa que ele ia postar lá no Instagram, partiu Gávea. Tio Gávea. Não, e outra coisa, o pai ia ser. Em nome de... O pai ia ser. Não, o pai já ia comprar um relógio Invictus. Daquele... É Invicta, filho da puta. Não é Invictus, não? É Invicta. Invicta, então, já ia comprar, meu filho tá no Flamengo. Não, No Flamengo. o pai ia ser denunciado porque deixou o filho ir sozinho de 12 12 anos. anos. É verdade. Continua, Luiz, por favor. Não, mas aí você chega lá e toda aquela estrutura, tudo montado, é uma situação totalmente diferente, porque ali você passa a treinar todos os dias, né? Todo dia. E você chega lá, você pega os meninos treinando todos os dias. E é um ritmo totalmente diferente, né? Então até a adaptação é muito difícil. Assim, não foi fácil, né? Eu acho que todo jogador de futebol tem a sua história, né? E assim, para chegar é muito difícil, né? Então, assim, eu acho que o pessoal tem que entender muito bem que é muito complicado. Não é tão fácil assim como o povo pensa, né? Então o pessoal só vê a facilidade quando tá lá no profissional, tá ganhando bem, mas o começo é muito, muito difícil, né?